Tarde a todos. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Dani, especificamente, mas a organização de uma forma geral, e a vocês, principalmente, né, estão compartilhando um pedaço do sábado para ouvir bastante gente falar sobre bastante coisa muito interessante. Eu vim aqui falar sobre um tema muito complexo, muito importante, e eu acho que eu queria aproveitar uma coisa que aconteceu comigo anteontem, uma história, para compartilhar essa história com vocês e usar essa história como pano de fundo para tudo que eu vou discutir a respeito dessa era da manipulação 4.0. Vocês vão entender como que essas coisas se conectam, ao menos eu espero que vocês entendam ao final, e aí eu teria a minha missão cumprida da melhor maneira possível. Eu tenho um amigo chamado Marcos, que tem uma filha chamada Isabela. Marcos é uma pessoa apaixonada por ciências humanas, economista, ainda que não praticante. Isabela tem 15 anos, ia viajar sozinha, e eles têm uma relação ali entre pais e filha, que relembra um pouco uma democracia liberal como essa que a gente vive, em que os acordos são discutidos constantemente. E a discussão entre os dois, né, pai e filha, era a respeito da viagem dela. Ela queria viajar sozinha, essa é a primeira vez, enfim. E o pai disse que deixaria ela fazer aquilo, desde que ela compartilhasse a localização do celular constantemente. Isabela ficou brava e disse que não, que aquilo não fazia sentido, né? Que, na verdade, ela estava perdendo privacidade, que os pais não teriam direito de ter tanto controle sobre a vida dela, e que ela se comprometeria a se comunicar constantemente. Eu vou usar pedaços dessa história aqui, ao longo do papo, e eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? Primeiro de tudo, eu presenciei essa história, e eu lembrei de como era a minha época, né? Acho que a minha época era uma democracia absolutista, porque eu falava que eu queria fazer alguma coisa, e minha mãe falava não. E não tinha discussão. E é engraçado como a gente consegue traçar um paralelo muito forte entre essa mudança geracional, que muitos de vocês aqui compartilham comigo, né? Eu sou fruto lá do começo dos anos 80, e o que está acontecendo com as gerações mais novas, que já têm uma relação completamente diferente com seus pais, obviamente, mas principalmente com a tecnologia. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo e por que a gente está vivendo um momento tão importante nesse sentido, e a gente vai usar a Isabela como protagonista dessa história. Então, a Isabela estava defendendo o direito dela de ter privacidade e estava querendo formar um acordo. Essa relação que ela estabelece com os pais é uma relação muito parecida com a que a gente estabelece com o Estado. E a gente está vivendo um momento muito complicado nesse sentido. Por que esse momento é complicado? Esse momento é complicado porque existem uma série de mudanças acontecendo. Eu não preciso falar isso para vocês. A gente lê jornal todo dia tem alguma coisa nova acontecendo, alguma crise nova, alguma coisa que ninguém imaginava, a relação da China com os Estados Unidos, a emergência de uma direita populista no mundo. Eu posso ficar aqui gastando todos os meus minutos e eles vão ser insuficientes para eu contar sobre tudo o que está acontecendo e sobre tanta coisa que a gente não sabe exatamente o que fazer para resolver. Muitos desses problemas são problemas novos, né? O melhor exemplo para falar sobre um problema de uma natureza nova é a questão climática. As nossas instituições não estão preparadas para resolver um problema da natureza da questão climática. Essa treta que a gente está vendo entre Macron e Bolsonaro é interessantíssima nesse sentido, porque o Macron está fazendo um movimento de organizar um grupo internacional para cuidar da Amazônia. Isso já mostra um movimento muito diferente. Não era normal a gente discutir sobre isso há 10, 20, 30 anos atrás. Mas a gente volta para a Isabela, e para a nossa relação com o Estado, e por que isso é tão perigoso. Da mesma forma que o Estado faz com os cidadãos, os pais fazem com os filhos essa gestão entre controle e obediência. Na concepção do Estado, lá, há muitos séculos atrás, lá no século XVI, com Thomas Hobbes, eu prometo que a única referência que eu vou citar hoje é essa, a gente concebeu o Estado para resolver um problema central, que é
que os humanos, quando estão no seu estado natural, eles se matam. O Hobbes falava que o estado natural da humanidade era a guerra de todos contra todos. Então a gente precisava resolver esse problema. Do mesmo jeito que um pai ou uma mãe, quando o filho vai sair pela primeira vez, acha que o filho vai para o meio do inferno e vai sofrer todas as tentações do capeta e todos os riscos do mundo, a gente acha isso sobre nós mesmos. Então a gente cria uma entidade que vai controlar tudo que vai acontecer, principalmente sob a égide da segurança. E para o Estado ter esse monopólio da força e garantir que todos nós estejamos seguros, ele precisa tirar a liberdade individual de todos nós. Da mesma forma como o Marcos estava querendo tirar a liberdade individual da Isabela. Deixo você ir, desde que eu saiba tudo o que você faz. É uma coisa meio complicada. Uma outra coisa que o Estado faz, e que os pais também fazem com os seus filhos e filhas, é uma gestão entre dois afetos cruciais para a nossa vida: o medo e a esperança. Então, Marcos dizia que deixaria a Isabela ir, portanto, dava esperança para Isabela, e, ao mesmo tempo, fazia uma gestão do medo ali do lado, dando a Isabela a certeza de que, se ela saísse da linha, ela seria punida. O Estado faz a mesma coisa com a gente. Ele precisa garantir que, se por um lado, o nosso bem, a imagem que a gente tem de bem-estar, tem tudo a ver com o sucesso do próprio Estado, então, eu acreditar que eu estou indo bem tem a ver com o Estado estar indo bem. E eu também tenho que ter medo de ser punido se eu fizer alguma coisa errada. É assim que o jogo funciona na relação entre indivíduo e Estado. Até aí tudo bem, chegamos até aqui, estamos sobrevivendo, estamos aqui nesse auditório conversando, mas existe uma questão crucial, que agora sim diz respeito a essa evolução recente da tecnologia. A gente passa por um momento de evolução acelerada, muitos de vocês talvez não estejam, mas pelo menos eu estou careca de saber disso, então eu não vou repetir isso para vocês. Mas existe uma questão importante, que é a quantidade de informação que a gente vem produzindo, na medida em que todas essas novas tecnologias de comunicação avançam rapidamente. Tá? Tem um nome para isso, explosão informacional, depois vocês podem ver um pouco mais sobre, para quem interessar. Mas existe um elemento dessa explosão informacional, que é, cada vez mais a gente está sendo conectado na internet, né, de uma forma geral, e cada vez que a gente é conectado, seja pelo celular, pela televisão, pelo carro, não importa, a gente digitaliza uma dimensão da nossa vida. Nos últimos 3 ou 4 anos, a gente já produziu uma quantidade de informação comparável ao resto de informação produzida em toda a nossa história somada, desde a invenção da escrita. A gente produz mais de 2,5 quintilhões de bytes, que é 2,5 seguido de 18 zeros de informação todos os dias, e isso só está aumentando. Por que a união dessa relação que a gente estabelece com o Estado, aqui interpretada por Isabela e Marcos, com esse avanço tecnológico, por que isso é tão perigoso? E por que isso vai levar a gente para essa era da manipulação? Porque o Estado precisa fazer a gestão da segurança. E para fazer a gestão da segurança, ele precisa de 2 coisas principais, que é a mesma coisa que o Marcos precisa em relação a Isabela: controle e obediência. Até então, a gente não tinha o controle. A gente não tinha os meios para ter o controle. E como que a gente fazia essa gestão, historicamente falando? Pelo medo da punição. Então, eu aumento a sensação de medo, de que você vai ser punido se você fizer alguma coisa errada, e, por consequência, você, com medo, vai diminuir a chance de sair da linha. Só que a repressão sozinha não funciona. Tem um monte de exemplo histórico que mostra que simplesmente a punição, por mais severa que ela seja, não tem o efeito total que a gente gostaria que tivesse. O mais interessante é que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história individual da relação com os pais, que, embora a promessa da punição tenha sido absolutamente severa,
vocês mesmo assim foram lá e aprontaram alguma coisa. Tenho certeza que se a gente parar para conversar, todo mundo vai ter uma história nesse sentido, de alguma coisa muito proibida, que mesmo assim foi lá e fez, e no final deu tudo certo. Foi assim que a gente se relacionou com o Estado até agora. E agora a gente está num momento que está mudando um pouco essa relação, e já tem uma série de exemplos no mundo todo que mostram que a direção para onde essa mudança está andando é uma direção relativamente perigosa. Tá? Tem exemplos na China. A China está criando um sistema que eles chamam de Social Credit System, que atribui uma pontuação para as pessoas por bom comportamento. Então, até 2021, segundo dados da The Economist, a China vai ter 570 milhões de câmeras de segurança com reconhecimento facial embarcado, captando a informação de todas as pessoas. Então, por exemplo, tem uma câmera aqui filmando vocês, essa câmera reconhece o rosto de vocês e, portanto, a identidade. E para quem está dormindo enquanto eu estou palestrando, essa câmera diminui o ponto. Esse é o sonho do professor da aula chata. Pegar todo mundo que não está prestando atenção e fazer e punir essa pessoa. Repara como a gente tem essa relação de punição, de controle, de obediência em tudo que a gente faz na vida. E não vai ser diferente com a tecnologia. A diferença é que agora a tecnologia vai dar um poder para esse controle que até agora a gente não teve. O que nos leva de volta para o caso da Isabela. Isabela queria viajar, Isabela queria fazer várias coisas. Naturalmente, ela não quer que os pais saibam de tudo. E ela tem esse direito. Assim como a gente tem o direito de ter uma dimensão da nossa vida que seja totalmente anônima. Dimensão essa que não existe mais. Alguém não trouxe o celular para cá hoje? Que maluco, né? Há 5 anos atrás, ou um pouco mais, se eu perguntasse isso, muita gente levantaria a mão. Mas agora é parte do nosso corpo, né? É a mesma coisa que eu perguntar, você trouxe seu fígado hoje? Claro que eu trouxe meu fígado hoje. O celular tem a mesma relação agora com a gente. O ponto aqui, e mais importante de tudo é, tudo que a gente faz está sendo, de alguma maneira, monitorado. E aí a gente está chegando num momento em que todas essas coisas acontecendo no mundo, ninguém tem resposta para os problemas novos que estão acontecendo. Todo mundo está com medo. Eu posso falar sobre o medo de não conseguir emprego porque a tecnologia pode roubar o meu emprego. Eu posso falar sobre a classe média americana, que desde a década de 70 não tem o seu poder de compra alterado, né? Que é o perfil que fundamentalmente ajudou a eleger o Trump. Mas eu quero falar fundamentalmente de manipulação. E o que eu quero dizer com manipulação? Eu não quero dizer a manipulação tradicional. Eu quero dizer uma manipulação de consensos, um processo de engenharia de consensos, que essa tecnologia que tudo vê e que tudo capta, pode dar para quem tem o poder desses meios de produção, de comunicação, de controle e assim por diante. A eleição do Trump já é um exemplo inicial do que se dá para fazer com isso. Cerca de 70 mil americanos decidiram a eleição a favor do Trump. Fazendo o quê? A partir de um processo de microsegmentação absurda com dados que vieram principalmente do Facebook, mas não só do Facebook, eram mais de 40, 50 fontes de dados diferentes, e a campanha do Trump conseguiu distribuir uma comunicação que fosse totalmente segmentada de acordo com um perfil psicológico específico. Então eu tenho tanta informação sobre as pessoas, que eu detecto cada vez mais o que elas podem ou não podem fazer, o que elas sentem, o que as engajam, o que ajuda a tomar uma decisão, a mudar um comportamento na direção que me interessa. Esse processo de manipulação, ele vai ser cada vez mais frequente. E, de novo, não é uma manipulação direta. É uma manipulação muito mais diluída em todas essas pequenas coisas que a gente faz. Um amigo que mora num bairro, que é meio um condomínio fechado, eles fizeram uma vaquinha na associação de bairro e construíram e instalaram câmeras de segurança. E eles fazem uma gestão desses dados pela associação. Sabe qual foi o primeiro problema, a primeira reclamação?
Primeiro, a sensação de proteção, né? Então, ok, está todo mundo sendo filmado, estou protegido, estou me sentindo bem. A gente tem sempre essa relação entre liberdade e segurança. Eu tiro liberdade, eu aumento minha sensação de proteção. E a primeira reclamação dos fundadores da associação, a maioria deles homens, foi que o que eles faziam antes para aprontar, quando as mulheres não estavam, agora ficaria registrado nas câmeras. Então, é um jeito muito besta, muito escroto de falar sobre perda de liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele ilustra isso muito bem. Na mesma medida em que a gente está dando informação em troca de customização, em troca de coisas muito positivas, a gente está dando a nossa liberdade individual junto. E uma sociedade que preza pela transparência absoluta, como um valor moral supremo, é uma sociedade que ainda não sabe achar a linha que separa a transparência absoluta da vigilância total. E essa linha é uma das linhas mais perigosas que a gente vai cruzar sem perceber. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde.